Séries de luz. Pedimos que, se estiverem gostando do canal, comentem, compartilhem os vídeos, se inscrevam, deem um like e ativem o sininho. Gratidão. Informe do Comando Ashtar, o fim das religiões. Saudações do Comando. Ao longo das eras, meios pelos quais acreditava-se firmar as conexões com o divino, foram sendo formados e espalhados por todas as culturas e povos. Não desejamos que vejam isso como sendo algo mau, mas evidentemente é importante que considerem as infiltrações e intenções, por detrás das religiões, que se espalharam ao longo das eras. Muitas entidades dominantes viram aí a oportunidade de controle. Nenhum grande avatar que desceu à fisicalidade da Terra teve qualquer intenção de avolumar, de maneira controladora, povos no entorno da sua existência e ensinamentos, muito menos ter esses povos como sendo seus particularmente ou mesmo como detentores de uma verdade absoluta. Isso nunca foi uma verdade. Todos na Terra têm total liberdade de serem portadores de opiniões independentes, mas isso não implica classificá-las como sendo a verdade. As religiões foram se formando naturalmente em torno de ensinamentos, e não se pode negar que o poder oculto, que dominou a Terra por tantas gerações, sabia que aí estava um meio pelo qual poderiam se apropriar do livre-arbítrio e da fé das pessoas para manipular, dirigir e impor condições nada sintonizadas com a verdade do Altíssimo Criador. É evidente que incitar medo pela doutrina de inferno forçaria as pessoas a fazerem o que um Deus criado pelo homem desejasse. Qualquer um, com um mínimo raciocínio equilibrado e lúcido, sabe que não faz o menor sentido um Deus de amor enviar eternamente sua criação para o Tártaro eterno caso não façam sua vontade. O Criador Supremo dotou todos de consciência, a qual chama todos à razão pelo e para o amor, mas nunca empurre as almas para o Tártaro como castigo, quando o próprio Tártaro é o objeto criado pela desarmonia da mente. Os dirigentes eclesiásticos no início, foram fortemente bombardeados por entidades do exterior da Terra para criarem uma doutrina baseada no medo e no inferno, deturpando o ensinamento do Avatar Cristo. O próprio Cristo ensinou a necessidade de confiarem na verdade interior e não avolumarem em torno de si pedras e tijolos. Ainda que não seja algo mau ou ruim ir a um templo ou igreja, é importante que a sua fé, antes de tudo, esteja sustentada dentro de si mesma e nas próprias convicções internas, alinhadas com os seus divinos corpos superiores. E a ida a um templo ou igreja seja para alimentar ainda mais essa fé existente dentro de você e não por acreditar que somente estando ali, externamente a si mesmo, encontrará sua salvação ou qualquer coisa assim. As forças divinas assistem todas as religiões da Terra e dão assistência a todos os seus adeptos. Quando alguém se desloca para ir a uma igreja, templo ou centros de doutrinas espirituais das mais variadas, os anjos espirituais que dão assistência à humanidade colaboram e se manifestam, muitas vezes, nos rituais inerentes nos ambientes e, claro, a fé das pessoas permite que isso se manifeste. Ainda que o lado sombrio se infiltre, muitas vezes, por meio daqueles ditos sacerdotes e dirigentes, o amor de Deus nunca abandona nenhum na sua criação e a luz, sustentada pelos tantos seguidores dessas doutrinas, garante a manutenção da espiritualidade verdadeira nos ambientes. Assim sendo, não desejamos que vejam esses meios de conexão como ruins, muito pelo contrário, são fontes de interligação com o divino. Desejamos que saibam que, tal como é um meio para conexão com o divino,
pode ser também um meio pelo qual a manipulação ocorre muitas vezes e, não à toa, muitas almas ficaram presas em doutrinas que receberam, deixando assim a conexão real. No mínimo, entendam que se você estiver em algum desses ambientes, pergunte a si mesmo: isso me faz sentir livre, bem, feliz e em paz? Isso me torna uma pessoa melhor, mais digna? E o mais importante, isso me faz amar e respeitar meus irmãos e irmãs de maneira incondicional, sem julgamento? São essas as perguntas essenciais que precisam ser respondidas em seu coração quando se questionarem se estão no lugar certo. Os pilares de todas as religiões irão ruir de um modo geral, inevitavelmente, com a nossa chegada. Os pilares de todas as religiões irão ruir, pois todas elas, de alguma forma, foram impedidas de falar mais livremente acerca de nós. Esses impedimentos sempre ocorreram de maneira sutil e, muitas vezes, quase imperceptíveis. A nossa presença destruirá a base de crença enraizada em pilares de contenção, quando a sua mente e conhecimento não pode expandir além daquele espaço, e mostrará um novo horizonte cósmico e, finalmente, as paredes e tijolos não poderão mais cercá-los com informações contidas, mas serão obrigados a olharem para além das janelas e finalmente perceberão que sempre houve muito mais lá fora. Claramente, muitas pessoas serão resistentes a abandonarem as crenças que sempre tiveram sobre a vida e o universo, quando aprenderam que eram a única forma de vida em todo esse sistema. É compreensível para nós e não desejamos lhes causar nenhum trauma mental, considerando quão difícil já é se estar na condição em questão, especialmente quando se passa por uma lavagem cerebral doutrinária, como em muitos casos. Mas também temos de dizer que a verdade de que nunca estiveram sozinhos no universo precisa ser expressamente dita e evidenciada, pois a clausura imposta pelas trevas precisa ter um fim. Todos aqueles objetos de lavagem cerebral receberam atenção mais do que especial para terem sua lucidez cósmica de volta e finalmente poderem pensar por si próprios. Desejamos que saibam que a única religião é o amor e todos os avatares que estiveram no meio de vocês na Terra foram unânimes nesse sentido. Eles nunca criaram separação, tal como se vê hoje em muitas religiões. Eles nunca colocaram seus seguidores uns contra os outros, tal como muito se vê hoje. Eles nunca se exaltaram acima de outros minimizando os feitos deles, e muito menos disseram que o que ensinavam era melhor ou superior, apenas que o amor era o caminho. Amai-vos uns aos outros sempre foi a palavra-chave dos mestres, e a deturpação ocorre quando mentes em desequilíbrio convidam entidades em desequilíbrio. Conexão com Deus. Não desejamos que entendam que o fim das religiões seja o fim da conexão com Deus, muito pelo contrário, mas que entendam que, inevitavelmente, perceberão que a unidade com Deus está acima disso, das religiões e da nossa presença. Deus é, e sempre o deve ser, a fonte que tudo une, independente de cultura, raça ou credo. O fim das religiões, na verdade, é o início da verdadeira unidade com Deus, quando finalmente todas as culturas, raças e credos serão unificados em um amor fraternal universal sem distinção ou qualquer preconceito religioso, cultural, de raça ou crenças. É importante entenderem que, de maneira nenhuma, perderão sua personalidade ou identidade pessoal, mas que finalmente poderão ser vocês mesmos, acreditando e tendo como verdade a base interna das suas almas e não mais sendo objetos de manipulação exterior.
A crença em Deus é algo que vai mudar, pois finalmente vocês deixarão de crer em Deus e passarão a ser o próprio Deus em unificação. Essa é uma mensagem oficial do Comando Ashtar. Ouçam a voz do Comando Ashtar através de Neva nesse momento. Nós continuaremos entregando mensagens, à medida que, também, nossa transmissora conseguir, pois também consideramos importante seu descanso biológico e obviamente também não desejamos criar uma doutrina, nem que se avolumem em volta dela e formem uma nova religião, muito pelo contrário. Desejamos que entendam que vocês em Deus são um e a forma como comunicamos hoje é um meio que será muito comum futuramente, pois a telepatia tornar-se-á muito natural e a forma de comunicação universal e sem filtros, quando o amor interligará todas as raças da Terra e do espaço cósmico. Nós somos o Comando Ashtar e estamos bem ativos ultimamente. Neva, essa é para você. Nos mostramos para você ontem. Sim, éramos nós. Bom vê-la se divertindo. Adonai. Neva.